Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de junho, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 40 ao capítulo 42. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje, nós vamos falar de um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? O Salmo 40, que nos incentiva a esperar, mas com paciência no Senhor. E nós podemos tirar muitas lições nesse texto do Salmos 40, né? Esperar em Deus para que a gente possa agir com segurança. Os Salmos aqui 40 fala que não basta apenas esperar, tem que esperar com paciência. Porque muitas vezes as pessoas esperam se desesperando. Esperam, mas cheias de queixa. Ou esperam com pressa. Salmista aqui nos ensina a esperar com paciência. E esperar com paciência é esperar com a capacidade de não se desesperar, de não se queixar e de não ter pressa. Ou seja, esperar aqui é sinônimo de confiar. Isso mesmo. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que não aguentaram esperar. Consequentemente, colheram alguns frutos desagradáveis dessa pressa. Por exemplo, lembra do rei Saul? Pois bem, lá em 1 Samuel, ele ficou esperando Samuel para vir oferecer sacrifício. E Samuel demorou mais do que era previsto. Saul não aguentou esperar e ele mesmo inventou de oferecer. Consequência, Deus o rejeitou. Outro exemplo muito plausível aqui é a espera do povo por Moisés. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. E o povo não deu conta de esperar. Consequentemente, pediram que Arão lhe fizesse um bezerro de ouro. E aí você já leu, você já conhece a história e sabe que o negócio não ficou bem. Então, o Salmo 40, ele nos traz esse desafio de esperarmos com paciência no Senhor. E se fizermos isso, ele fala para nós aqui os benefícios de esperarmos com paciência no Senhor. Pois bem, Salmo 40 é um salmo de Davi. Salmo 41 também é um salmo de Davi, mas o 42 nós vamos mudar, né, a sequência de salmos. Por quê? Até o Salmo 41, nós temos a primeira etapa do livro de Salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. A partir do Salmo 42, nós iniciamos o segundo livro, uma segunda sequência dentro do livro de Salmos, que vai do 42 ao 72. E o 42 é um salmo dos filhos de Corá. Então, sem maiores delongas, já vou te pedir para dar aquele like aqui, isso mesmo, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante. Porque todas as vezes que você dá aquele like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal, o YouTube entende que este é um conteúdo importante e ele impulsiona para que outras pessoas consigam ver o canal e acessá-lo. E com certeza, né, ouvir a palavra de Deus. Então, mais pessoas vão tendo contato com a palavra de Deus. E nisso, você me ajuda, você é missionário junto comigo, nessa missão de propagar o evangelho. Então, sem maiores delongas, vamos aos Salmos 40 e descobrir o segredo de esperar, que Davi vai compartilhar conosco. Esperei com paciência no Senhor. E sabe o que aconteceu?
Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de destruição, de um lamaçal. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha o resultado de esperar com paciência. Pois bem, ele pôs na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor e não se volta aos arrogantes, nem aos que seguem a mentira. Senhor, Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado e os teus propósitos para conosco. Não há ninguém que se possa comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-lo, mas não mais do que se pode contar. Tu não quisestes sacrifício nem oferta, abristes os ouvidos, não exigiste holocausto nem oferta de expiação pelo pecado. Então eu disse, aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Gosto de fazer a tua vontade, ó meu Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Tenho proclamado as boas novas de justiça na grande assembleia. Não fechai os meus lábios, não ocultai tua justiça dentro do coração. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. E não escondi da grande assembleia teu amor e a tua verdade. Senhor, não retires de mim a tua compaixão, nem o teu amor, nem a tua fidelidade. Esta me guarde para sempre. Pois males sem conta me têm cercado. Meus pecados me têm alcançado de modo que não consigo ver. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Por isso meu coração está desanimado, Senhor. Agrada-te em me livrar, Senhor. Apressa-te em me ajudar. Sejam logo os humilhados e envergonhados que procuram destruir a minha vida. Voltem frustrados e sejam envergonhados que têm prazer na minha desgraça. Sejam devastados por causa da sua afronta. Os que zombam de mim, dizendo, bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegre em ti todos que te buscam. Digam sempre aos que amam tua salvação, o Senhor seja engrandecido. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ó meu Deus, não te demores. Que coisa mais linda, não é? Já teríamos muitas reflexões só de meditar nesse compartilhar que Davi faz conosco aqui no Salmo 40. O Salmo 41 também é outro salmo de Davi. E aqui é em busca do socorro de Deus, isso mesmo. E nós podemos ver que é um salmo aqui, né, de lamentação, onde ele começa e termina com louvor. Olha a diferença, né, da lamentação aqui de Davi. Ele fala de doenças, de feridas, né? Estou olhando aqui na minha outra Bíblia, fala de doenças físicas, espirituais, e ele pede a proteção de Deus, adivinha para quê? Contra os seus inimigos, né? Davi, ele é quem mais nos fala, né, sobre essa labuta que ele tinha do dia a dia e quantos inimigos ele encontrava. E nós podemos ver que ele começa falando que é bem-aventurado, é que dá atenção ao pobre. O Senhor livra no dia da calamidade. O Senhor lhe dará proteção, preservará a sua vida e ele o fará feliz na terra. Não o entregará à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará até mesmo no leito da enfermidade. Quando estiver doente, tu lhe afofarás, né? Tu lhe darás conforto necessário em sua cama. E eu disse, Senhor, compadece de mim, cura-me, pois pequei contra ti. Meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando ele morrerá e seu nome será extinto? Se algum deles vem me visitar,
conta mentiras e enche o meu coração de difamação. E quando sai, espalha isso. Todos os que me odeiam cochicham entre si contra mim e pensam coisas ruins ao meu respeito, dizendo: algum tumor maligno o acometeu, ficou de cama e não lhe se levantará mais. Até meu próprio amigo pessoal, em quem eu tanto confiava, com quem eu comia pão, traiu-me. Mas tu, Senhor, compadece-te de mim, levanta-te para que eu lhe retribua. Sei que te agradas de mim, por causa disso os meus inimigos não triunfam contra mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha integridade e me colocas para sempre na tua presença. E aí ele finaliza o capítulo 41 dizendo assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém, amém. Já comentei aqui no canal que amém quer dizer assim seja. E ele diz assim seja 2 vezes. E aí, por fim, nós vamos falar, né, agora, entrar no capítulo 42, na segunda parte do livro de Salmo. Então, do 1º ao 41 é a primeira parte do livro de Salmo, ele está fracionado. Agora, a partir do 42, a gente entra num segundo momento, né, do livro de Salmos, que vai do 42 ao 72. E ele já começa com inovação no capítulo 42, porque o 42 é um salmo dos filhos de Corá, de Masquil, né? A gente veio de uma sequência aí de salmos de Davi. E agora o 42 a gente vê um salmo de uma outra autoria, que é os filhos de Corá. E olha, esse salmo, ele é lindíssimo. Ele diz assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Você sabe que a corça é um animal, uma presa, né, muito vulnerável aos predadores. E ela só tem ao favor dela que ela é rápida, né? Então, quando o predador está no encalce da corça, ela corre desesperadamente. E ela busca por quê? Pelas águas, porque à medida que ela se joga dentro da água, à medida que ela mergulha na água, dissipa o cheiro dela e o inimigo não consegue mais atacá-la. Então, a salvação dela, quando ela está fugindo de um inimigo, é encontrar água, porque ali ela mergulha e aí o inimigo não consegue, né, perceber para onde ela foi. Ela consegue disfarçar o seu odor natural mergulhando em águas. Então, aqui ele começa o capítulo 42 dizendo: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então, a água, ela é muito importante para a corça, né? Não só como a questão de subsistência mesmo, né, de tomar a água, matar a sua sede, mas também a água oculta o cheiro dela do inimigo e ela consegue despistar o inimigo e salvar a sua própria vida. E aí ele fala: a minha alma tem sede de Deus, Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus, minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. E quando me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim e lembro-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus com gritos de alegria, louvor, multidão e festa. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha salvação e o meu Deus. É muito interessante aqui quando esse salmista, ele fala com a sua própria alma.
E você sabe que a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E quantas vezes você quer crer em Deus, mas as suas emoções, os seus sentimentos estão a mil? Querem te puxar para a zona da dúvida, da incredulidade, do medo, da fuga. Quantas vezes? Aqui ele nos dá uma dica de falarmos com a nossa alma, né? Aqui é como se você olhasse no próprio espelho e dissesse para você mesmo: por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Pega essa dica. Quando a coisa estiver turbulenta e o teu sentimento, as tuas emoções quiserem te levar para longe de Deus, olhe no espelho e diga: por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. É isso mesmo, você dá um comando à sua própria alma, aos seus próprios sentimentos, levando eles a se aquietar e confiar em Deus. Aqui esse salmista descobriu esse segredo de não ser levado pelas suas emoções. E ele continua assim: minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti, nas terras do Jordão, de Hermon e no monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo. O ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas, vagalhões, têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite, seu cântico está comigo. Olha como ele consegue driblar as suas próprias emoções, né? Como ele consegue não ser levado pelas suas próprias emoções, nem entrar em desespero. Primeiro, ele dá um comando à própria alma dele, à sede dos seus sentimentos, das suas emoções, da sua personalidade. Ele diz para ela: por que estás abatida, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Mas ele percebe que a alma está angustiada dentro dele. E aí ele faz o quê? Ele, durante o dia, ele declara que Deus lhe concede a bondade. E à noite, ele canta. O seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Meus ossos se esmigalham quando os meus adversários dizem sem cessar: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação, meu Deus. Que coisa mais linda, não é? Deixa eu orar por você? Senhor, neste momento, dai-nos sabedoria e entendimento para não sermos levados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, mas ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, a dar um comando à nossa própria alma para que ela se aquiete e espere em Ti, porque Tu és o nosso rochedo e a nossa proteção. E sabemos, papai, que os nossos olhos precisam estar em Ti em todo o tempo, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.